Louvado seja o Senhor. Vamos continuar a nossa comunhão. Ontem nós vimos que existe o caminho da iniquidade e existe o caminho do reino. O caminho da iniquidade é um caminho onde as restrições, onde o governo termina. E o homem acaba fazendo o que quer, fazendo a sua própria vontade. Mas o caminho do reino é um caminho cada vez mais restrito, onde o Senhor nos governa e onde nós fazemos a vontade de Deus. E nós talvez possamos perguntar, e aí, na vida da igreja, a iniquidade? Mateus capítulo 7, versículos 20 a 23, nos traz a resposta. Essa porção diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, ou nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa porção da palavra mostra a iniquidade sendo praticada por aqueles que dizem Senhor, Senhor, não é verdade? Então, se a palavra mostra dessa maneira o que o Senhor registra sobre essas pessoas que clamam o nome do Senhor. E aqui diz, essas pessoas dizem: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles falaram assim: olha, nós até usamos seu nome e deu certo. Deu certo, amados irmãos, porque o Senhor honra o nome dele. Mas não é que nós estejamos certos. Irmão, isso é bem diferente. O Senhor disse: eu amo o meu nome, eu honro o meu nome, eu vou fazer dar resultado. Mas o que você pratica não é a minha vontade. Então mostra claramente, amados irmãos, que a iniquidade sim pode estar no nosso meio, em pessoas que dizem Senhor, Senhor. Isso é algo que nós necessitamos dar atenção. E ainda mais, amados irmãos, se nós percebemos que a iniquidade é algo que opera hoje nesse mundo, nós precisamos ter realmente muito e muito cuidado. Não é verdade? Olha só, Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Vamos ler juntos esse versículo, está bem? Vamos lá? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, amados irmãos, a questão não é se a gente diz Senhor, Senhor. A questão é se a gente faz ou não o que Ele manda. Falar Senhor, Senhor não quer dizer nada. Aqui o Senhor diz de uma maneira muito clara: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Amados irmãos, ontem nós falamos sobre o justo. No final da Bíblia, fala:
que o justo deve continuar na prática da justiça, não é isso? Agora, nós precisamos dar atenção ao que a Bíblia fala sobre a questão da justificação. Claro, o Senhor nos justificou. Mas essa questão da justificação, a Bíblia toca 3 pontos importantes que nós temos que prestar atenção nos dias finais, nos dias de hoje. Por quê? Porque exatamente Apocalipse diz que o justo continue na prática da justiça. Prática da justiça. Preste atenção a essa palavra, amados irmãos. Está em Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Preste atenção à importância da prática da justiça, isto é, praticar a vontade de Deus. E aí, nessa questão do justo, nessa questão da justificação, o Novo Testamento nos mostra 3 porções que nós precisamos dar atenção. A primeira porção que precisamos dar atenção está em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Que é o passo inicial da nossa justificação. É ligado ao Evangelho da graça. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui diz, justificados, pois, mediante a fé. Nós somos justificados mediante a fé. Esse foi o início da nossa vida cristã. Nós somos justificados pela fé. Esse é o passo inicial. Mas a Bíblia também mostra um outro aspecto a respeito da justificação. Aí tem a ver também já com o nosso crescimento, com o nosso viver. Isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 24. A partir do versículo 20, melhor, porque eu quero passar para os irmãos uma visão mais abrangente desse fato, muito importante para nós nos tempos finais. Tiago 2, versículo 20 em diante, diz o seguinte: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Esta justificação, amados irmãos, não está ligado à graça, está ligado à questão do reino, ao nosso viver, à prática. A fé tem que levar à prática. A fé tem que levar a um viver. E ele coloca aqui como exemplo Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, não fez? De que em Isaque seria chamada a descendência dele, não é verdade? Essa foi a promessa de Deus. Aí, quando Isaque já está maior, Deus pede de Abraão
Isaque. Ele diz, Gênesis 22, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, nós podemos ver aqui que Deus pede pede Isaque para Abraão. E Abraão foi, não foi? Foi. Olha só, o fato de Abraão ter partido, para Deus não era suficiente ainda. Teve aqueles dias de caminhada, 3 dias. Terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, e daí falou para os servos que ele iria levar o rapaz para adorar o Senhor. Daí, 22:6 diz, tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, ele, porém, levava nas mãos fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Isso não foi suficiente para Deus. Chegaram, versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Isso não foi suficiente para Deus. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz. Quando que Deus o parou? Quando ele pegou o cutelo e... Para! Ele ia fazer. Porque só amarrar ainda não era sinal suficiente, é ou não é verdade? Daí ele diz, não estenda sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Abraão tinha recebido a promessa de Deus que em Isaque seria chamada a descendência. Então ele disse, ele pensou, Deus não mente. Se Deus está pedindo, eu posso imolá-lo, porque Deus tem que fazê-lo ressuscitar. Senão, a palavra de Deus não se cumprirá, né? Porque se Isaque terminou, o que Deus falou de que em Isaque seria chamada descendência, teria sido uma mentira. E Deus não mente. Presta atenção. Deus esperou por essa obra, por esse ato, por esse viver. Os irmãos compreenderam? Daí mostra que a sua fé não é uma fé morta. É o exemplo que eu sempre dou para os irmãos. Aquele caso da pessoa que se equilibra, um malabarista que atravessa, né, uma cachoeira, catarata, naquele fio, naquele cabo de aço, atravessa. E todo mundo bate palma. E ele pergunta para uma das pessoas que bate palma, você acredita que eu consigo voltar por esse mesmo cabo de aço com um carrinho de mão? E o cara diz, acredito. Então ele diz, entra então. Não. Então, o fato dele falar, eu acredito, não era verdade. Porque se acreditasse, entraria e diz, vamos lá. Não é verdade? Então, amados irmãos, na nossa vida, Deus também nos testa.
Você crê que Deus preparou o melhor para os seus filhos? Deus preparou, não você. Você crê nisso? Mas quantas vezes você mete a mão porque você acha o que Deus preparou não é uma coisa tão boa assim? Digamos, você tem um sonho que seu filho entre na USP. E seu filho passa na faculdade de Colina. Aí, você vai falar para o seu filho o quê? O que você vai falar para o seu filho? Entra no cursinho, tenta USP ano que vem. Porque faculdade de Colina não está com nada. Hã? E se a vontade de Deus fosse exatamente seu filho estudar na faculdade de Colina? Você acha que cursar a faculdade de Colina não tem futuro? Você acha? Seja sincero. Acha ou não acha? Mas Deus acha? Deus acha? Existe o reino aqui? Quem disse que é a faculdade que dá futuro? É a faculdade ou é Deus? Eu vou dizer uma coisa. Digamos então que seu filho esteja estudando na faculdade de Colina e um dia Bill Gates vem aqui visitar Colina. E vai exatamente na faculdade onde seu filho estuda. Daí ele faz umas perguntas e seu filho responde. E ele diz assim, gostei de você. Quando você formar, você tem lugar garantido na minha empresa. Pode acontecer ou não pode? Se estivesse na USP, teria encontrado Bill Gates? Não. Então, irmão, nós não sabemos nada do futuro. Mas nós julgamos as coisas. Nós não confiamos que Deus preparou melhor. Eu quero dar um exemplo, debaixo do sangue do Senhor, a respeito da minha filha Priscila. Ela fez vestibular para USP, Fundação Getúlio Vargas e Faculdade de Economia do Triângulo Mineiro em Uberaba. Tanto na Getúlio Vargas como na USP, faltou pouquinho, 0,1, uma coisa assim. Irmãos, nós precisamos saber ler os fatos espiritualmente. Quando perguntaram para mim, irmão Miguel, como é que você lê esse fato? Se faltou 0,1, Deus está mostrando uma coisa. Você poderia ter entrado, mas eu não quis. É ou não é verdade? Porque 0,1 não é faltou 5 ou 10. Falou 0,1 significa, se fosse um pouquinho, já teria entrado. Então Deus está falando, poderia ter entrado, mas eu não quis. E aí ela passou na Faculdade de Economia do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Daí ela perguntou para mim, pai, e agora? Eu disse assim, filha, nós oramos? Oramos. Suficiente. Isto é prova suficiente para nós.
Vamos firme nesse caminho. Daí, tinha gente buzinando. Que desperdício. Eu, se fosse você, faria cursinho e tentaria o ano que vem. Daí minha filha veio falar, pai, tem muita gente que fala isso. Eu disse, filha, Deus é Deus. Vamos firme. Resultado. Ela começou a cursar lá, e lá em Uberaba tem a firma Black & Decker, naqueles, né? É uma multinacional. Ela trabalhou como estagiária e foi contratada antes de se formar. Quer dizer, quando todo mundo se forma, ficou preocupado com o emprego, ela já estava trabalhando numa multinacional. Por quê? Porque ela estava em Uberaba. E porque o futuro está nas mãos de Deus, não está nas mãos de uma faculdade. Nós somos justificados também pelas obras. Significa que Deus quer ver o que nós vamos fazer quando Ele nos testa. Os irmãos compreendem? Deus deseja ver prática, porque a fé sem obras é morta. O Senhor não quer que a gente simplesmente ouça, o Senhor quer que a gente viva a palavra. Agora, um outro ponto, que a Bíblia também fala de justificação, está em Mateus 12. Versículos 36 e 37. Vamos ler juntos esses dois versículos. Por quê? Porque poucos dão atenção a esses versículos. Vamos ler juntos. Vamos lá? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos orar e ler 2 a 2 esses dois versículos. E aí? E aí? Amados irmãos, a questão de ser justo, Deus olha 3 coisas. Primeiro, a fé. Segundo, o viver e a obra. Terceiro, o que sai da nossa boca. Eu quero ressaltar esse ponto, porque dentro de casa é que a nossa boca é mais solta. Não é verdade? No meio dos irmãos, a boca até está mais controlada. No lugar de serviço, a boca também está mais controlada. Mas dentro de casa, olha, a língua é solta. É verdade ou é mentira?
Como é que você fala com seu marido? Como é que você fala com sua esposa? Como é que fala com o pai? Como é que fala com o filho? Como é que fala com seu irmão? Talvez você não diga muitas coisas na frente do seu marido, mas como é que quando uma irmã pergunta para você assim, e aí, como é que está seu marido? Ah, aquele velho rabugento? O irmão pergunta, como é que vai sua esposa? Ah, aquela onça? Então, vai estar registrado isso aí. E aí? Aqui o irmão está falando que tem até a esposa vestida de onça aqui, ó. Não é que está falando. Ah, realmente tem várias, viu? Tem várias, é verdade. É. Amados irmãos, isso quer dizer o seguinte, isso é tropeço, isso é problema. Não devemos desprezar, não, isso é coisa pequena, não é. Aqui diz, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, amados irmãos, é bom a gente se arrepender e é bom a gente limpar tudo. Não é verdade? E ter mais cuidado. Depois, hoje à noite e amanhã, nós vamos falar sobre esse controle da nossa boca. Mas, presta atenção. Lembre-se sempre, Deus olha para 3 coisas, para o justo, para ser questão da justiça. Sua fé, seu viver e suas palavras. O mistério da iniquidade, a iniquidade opera. E a primeira coisa que faz soltar e liberar é a língua. Não é verdade? Depois vai para os atos. Mas o primeiro que perde restrição é a língua. Não é brincadeira. Então, o justo continue na prática da justiça significa o quê? Fortalecer-se na fé, no viver e no falar. O nosso falar é muito importante. Nós podemos olhar isso em Efésios, capítulo 4, versículos 29 a 32. Vamos ler juntos essa porção da palavra. Tá bem? Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, vem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, quando há controle das nossas palavras em nossa casa, o ambiente muda. A atmosfera muda.
o reino, o governo está sobre nós. Bom, isso se refere à questão da justiça, à prática da justiça. E vamos dar uma olhada ainda em mais uma porção da palavra que fala dos tempos finais, para que a gente saiba em que nós devemos dar atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 4. Eu vou ler para os irmãos. Esses versículos são importantes. Diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Parar aqui por um instante. Ontem, em Romanos 13, vimos que quem conhece o tempo sabe que é hora de despertar. Não é verdade? Se nós sabemos que tempo nós estamos vivendo, nós temos que despertar. Nós temos que sair do sono. E aqui essa porção diz, no versículo 6, assim, pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, olha, como é importante nós acordarmos. Eu quero dizer uma coisa, amados irmãos. Nós, de acordo com essa palavra, diz, nós não somos da treva, nós não somos da noite. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Eu quero fazer uma pergunta. Este século é dia ou é noite? É noite. Como nós sabemos que esse século está entrando em nós? A noite entra em nós. E quando a noite chega, nós temos vontade de dormir. Então, amados irmãos, quando a gente está com vontade de dormir, é sinal que a noite chegou na nossa pessoa. Agora, quando chega o dia, a gente sabe que é hora de acordar. E não somente quando a noite chega a vontade de dormir. Aqui fala também, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. A noite está chegando, daí, além de você ter vontade de dormir, você está com uma vontade de tomar umas, né? Estou falando espiritualmente, entendeu? Disse, esse negócio só de pão da vida, esse negócio não é comigo, ó. Tem uma bebidinha ali, bom demais. Quem bebe fica alegre. Dá vontade. Irmãos, é o seguinte, quando der vontade de dormir e de beber umas e outras, irmão, ó, casca fora. Invoca o Senhor, exercite o Espírito, e a luz vai brilhar. Aí, você vai acordar. Acordar só para ficar acordado? Não, é para ficar vigilante. Temos que vigiar, porque a gente sabe que época a gente está vivendo, amados irmãos. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor,
tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse assunto nós vamos desenvolver sobre essa couraça e esse capacete, nós vamos desenvolver hoje à noite e amanhã de manhã. Porque daí nós vamos falar sobre o caminho que Deus deixou para nós vivermos, para nós andarmos nos últimos tempos. Então, irmãos, nós podemos ver que a noite traz sono e embriaguez. Nós já vimos, não é isso? A questão do amor esfriar, nós vimos a pressão desse mundo, nós vimos sobre a iniquidade, nós vimos sobre a questão da orgia, da embriaguez, que é a questão da intoxicação, das preocupações desse mundo. São todos sinais das coisas que chegam dos tempos finais. Existe ainda outro ponto que nós temos que prestar muita atenção. Está em 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 20. Vamos ler juntos, tá bem? Versículos 18 e 20. Tá? Vamos ler. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vós possuís unção, que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Agora vamos ler 27 e 28. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Aqui mostra para nós a importância da unção nos tempos finais. Os tempos finais têm uma característica: muitos anticristos. O anticristo quem é? É aquele que é contra a unção. Cristo é ungido, crisma é unção. Anticristo é contra aquele que é ungido, que é contra a ação da unção. Amados irmãos, nos tempos finais, nós precisamos da unção. Aí, amados irmãos, nós voltamos àquele ponto do exercício do Espírito. Quanto mais nós exercitamos o Espírito, mais sensíveis nos tornamos à unção. Porque o exercício do Espírito é comunhão, consciência e intuição. Então, quando a unção se mexe, a gente percebe, Deus está falando comigo. E aí nós percebemos as coisas que nós não percebíamos. Então, a unção é muito importante. E aqui diz que a unção nos ensina e que nós devemos permanecer na unção. Versículo 28, filhinhos, agora pois permanecei nele, na unção, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Isso quer dizer o quê? Se nós não seguimos a unção hoje, quando ele voltar, nós vamos nos afastar envergonhados.
Você tem unção? Você tem certeza? Quem te garante? Hã? A palavra. Não é isso? A palavra daqui. 20. Vós possuís unção que vem do santo. Tem ou não tem unção? Tem. Está usando? Está usando? Aí é a história de fé. Ter eu tenho. Agora, usar já é outra história. E quando é que a gente vai começar a usar? Quando? Irmão, nós temos muito tempo, não temos? A gente tem tempo demais para usar. Deixa primeiro eu usar minhas habilidades, meu poder de decisão e discernimento. Deixa eu mostrar para vocês como eu sou inteligente e capaz. Se eu não permanecer na unção, um dia eu vou me afastar envergonhado. E nós não queremos que isso aconteça com nenhum de nós. Não é verdade? Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Nós nos preocupamos com nossos filhos. Você vai estar sempre lá do seu filho? Quando ele estiver fora, quem vai controlá-lo? Hã? A unção. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que praticar. Praticar hoje. Levar nossos filhos a praticar. Porque no dia que ele sair, a unção vai cuidar dele. E ó, daí você pode ficar tranquilo. Quando nós éramos crianças, eu, Esdras, né? Meu pai sempre nos levou a orar. Compartilhando conosco, nos levando a ter experiências com o Senhor. E nós aprendemos o quê? Sobre a unção. Eu me lembro até do último dia que eu estava em casa, porque ia sair com 15 anos, estava saindo de casa para morar no internato e somente voltaria para casa durante as férias. Então meu pai dizia assim, você vai, mas eu fico muito tranquilo, porque você tem o Senhor. Ele vai cuidar de você, Ele vai te ensinar. Não é que nem dia de hoje, celular. Ô pai, como é que é isso aí? Naquele tempo não tinha celular. Eu morava na escola, para telefonar para casa, primeiro, eu tinha que caminhar até a cidade, e a gente chegava na telefônica e dizia, eu quero fazer uma ligação lá para Carazinho. Qual que é o telefone? 8467. Era só 4 números. E aí, daí ele, tá bom, olhava assim e dizia assim, em 3 horas sai a ligação. Então, eu ficava esperando. Alguns de vocês já viveram essa época, né? E eu sou jovem, hein? Não pense que eu sou. É que a ciência avançou rápido ultimamente. Não é que levou muito tempo assim. E aí, tinha que falava rapidinho as coisas e ligação tinha que gritar, porque as ligações eram difíceis, qualidade péssima. Então, eu não tinha jeito de ficar toda hora tendo comunhão com meu pai e minha mãe. Mas, toda hora, eu tinha comunhão com o Senhor. Isso foi que me guardou. Diz assim, teve tentações? Muitas. Grandes? Enormes. O que me guardou? A unção. Irmãos, não é a doutrina que guarda os nossos filhos. É a unção que guarda os nossos filhos. Se dentro de casa eu só tenho doutrina, eu só passo por meus filhos doutrina. Se a unção está dentro de casa, eu passo por meus filhos a unção. Agora, o que a gente quer passar dentro de casa então? Isso depende de nós que somos os pais. Essa prática, esse exercício.
Até hoje, né? Por exemplo, meus filhos também cresceram. Eu sempre digo para a Rebeca, eles têm que ter as experiências da unção. Algumas vezes a Rebeca diz, ih, Miguel, vamos fazer. A experiência é deles. Eles precisam dessa experiência. Nós só vamos orar por eles. Daí, quando eles têm comunhão, nós temos comunhão. Mas nós não vamos decidir por eles. Eles têm que conhecer a unção. E daí, de experiência em experiência, vão ganhando unção. Não é? Teve um caso em que meu filho comprou um carro e o preço não foi muito bem discutido. Podia ser um pouquinho mais barato. Daí a Rebeca disse assim para mim, se você não tivesse negociado, eu teria baixado um pouco mais. Eu disse, mas o nosso filho aprendeu uma lição. E essa lição custou essa diferença de preço. Mas o que ele aprendeu é para o resto da vida. Nós temos que ajudá-los a ter experiência com o Senhor. Não é transmitir doutrinas e ensinamentos. Quando começam a tocar a unção, a ser governados pela unção, pela escolha de Deus, louvado seja o Senhor. Não é verdade? Agora, mas o mundo que nós vivemos é contra a unção. Se você falar assim, eu sou a favor da unção, todo mundo diz, você é louco. Esse mundo é anticristo, é anticrisma, é contra a unção. Não é verdade? O poder, a pressão desse mundo faz com que você sinta, eu nem preciso consultar Deus, a coisa está clara e óbvia diante de mim, é isso que eu vou fazer. Onde entra a unção, então? Amados irmãos, ele diz assim, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Os irmãos conseguem perceber que tudo ao nosso redor é contra a unção? Então, quando a gente percebe, a gente sabe, é a última hora. Aí que a gente tem que voltar-se mais à unção ainda. Por quê? Porque ele vai voltar. E naquele dia, para aquele dia nós precisamos ter confiança. E saber que nós não vamos nos afastar envergonhados, mas nós vamos reinar com ele. Irmãos, o exercício do Espírito é fundamental. Os irmãos entendem por que está sempre sendo falado para nós. Exercita o Espírito. Exercita o Espírito. Exercita o Espírito. Exercita o Espírito. Irmãos, esse é o nosso caminho. E por que sempre é falado? Nega a vida da alma, nega a vida da alma, nega a vida da alma, nega a vida da alma. Porque se a gente não negar a vida da alma, nós somos contra a unção. Porque a nossa vida da alma sabe tudo, não sabe? Hã? Sua vida da alma não sabe tudo? Quem sabe mais, a unção ou a sua vida da alma? O que você acha? Nós achamos que a nossa vida da alma sabe mais. Mas, na verdade, a unção sabe muito mais do que nós. Então, amados irmãos, no final dos tempos, essa questão da unção será importantíssima. Porque é pela unção que nós vamos ter esse discernimento. Não é isso? Não é como o mundo vê. E essa unção está ligada ao Espírito. E olha só, amados irmãos, como é que é o Espírito. Vamos ler
uma porção de Isaías 11. Versículos 1 a 3. Essa porção do versículo 11 está ligado ao reino milenar. Porque ele fala do lobo habitar com o cordeiro, etc, etc. E mostra que tipo de espírito é o espírito do reino. Vamos ler juntos versículos 1 a 3. Vamos lá. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha, como é que é o Espírito? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Essa é a característica do espírito, da unção. E aqui eu quero ressaltar um ponto. No final do versículo 2, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. O que é temor do Senhor? Nós já compartilhamos nas comunhões passadas aqui. Temor do Senhor não é ter medo de Deus, é ter medo de entristecer a Deus, é ter medo de ferir o coração de Deus. Isso é temor do Senhor. E olha só a característica do temor do Senhor: não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Hoje é muito fácil. Seus olhos veem e já julga. Não é verdade? Ouve e já julga, já repreende. Aqui fala do Senhor. Ele não faz isso. Ele tem temor do Senhor. Ele não confia o que seus próprios olhos veem. Ele precisa ver o que Deus vê. Precisa ouvir o que Deus ouve. As confusões que hoje reinam no meio do povo de Deus, e muitas vezes no nosso meio, é porque se julga segundo a vista dos olhos e repreende segundo o ouvir dos ouvidos. Falta temor do Senhor. Eu fui guardado na minha juventude porque eu temia o Senhor. Não é ter medo de Deus, era ter medo de ferir o coração de Deus, de entristecer a Deus. O mundo oferecia muitas coisas para mim. Tinha vontade? Até tinha. Mas quando eu pensava se eu pegar isso, o Senhor vai ficar triste.
dava vontades. Eu não posso fazer isso. Eu não posso entristecer meu Senhor. Não posso. Por isso, nós falamos ontem, e Paulo, de acordo com 2 Timóteo, que a coroa da justiça, isso é daqueles que fazem a vontade de Deus, não estava guardada somente para Paulo, mas também para aqueles que amam a vinda do Senhor, não é isso? Quer dizer que se importa com a vinda do Senhor. Ama o Senhor. E pelo fato de amar o Senhor, tem o temor do Senhor. Quando era jovem, eu já dei o testemunho aqui. Todo mundo tinha namorada. E eu não tinha. É porque eu não tinha vontade de namorar? Claro que tinha vontade de namorar. Mas só tinha incrédulas. Tinha até algumas interessadas em mim, acredite se quiser. Eu vou dizer uma coisa, mas eu pensava assim, se eu começar a namorar essa menina, eu posso até ficar contente, mas a minha história de amor com Deus termina. Eu tinha que escolher entre duas histórias de amor. Minha história de amor com uma menina ou minha história de amor com Deus. Pela misericórdia do Senhor, eu sempre escolhi minha história de amor com o Senhor. Temor do Senhor. Em nossa casa, nós precisamos ter temor do Senhor. Precisamos levar os nossos filhos a ter a experiência do espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha as características do espírito que está aqui. Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Isso é prático. Nós precisamos disso nos tempos finais. E tudo isso está na unção. Tudo isso está na unção. E a questão é a seguinte. Quando era jovem, eu tinha vontade. Eu era tentado. Mas, quando escolhi o Senhor, eu vivia na doce comunhão com o Senhor. E eu tinha certeza de uma coisa. Deus preparou para mim o melhor. Ou a melhor. Que está aqui hoje, né? Deus é fiel. A questão é se nós acreditamos ou não nisso. Nós devemos levar nossos filhos a crer no Senhor. Falar, siga a unção, não siga os seus olhos. Por quê? Nossos olhos podem olhar para alguém e... Mas e a unção diz o quê? Não julga segundo os seus olhos. Ouve. Quando ela fala é voz de anjo. Ah, voz de anjo. Nós já falamos uma vez na conferência de jovens.
algumas irmãs vêm e falam assim, irmão Miguel, preciso ter comunhão. Eu conheci alguém. Primeira pergunta, crê no Senhor? Não. Mas, Miguel, irmão Miguel, eu tenho certeza que Deus preparou para mim. E aí o que acontece? Diz assim, gosto de exemplificar dessa maneira. Daí, como é que ele é? É um gato. Ele é um gato. Depois de 5 meses. E aí, irmã, onde é que está ele? Aquele cachorro? Eu digo, você disse que era gato, agora virou cachorro. Era um cachorro e eu não sabia. Não confie nos seus olhos. Você pode olhar para um cachorro e você vai dizer, olha, gato, mas é um cachorrão. Olha como que o Espírito aqui fala. Não confie no que os seus olhos veem, no que seus ouvidos ouvem. Você tem que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Siga a unção. Isso é algo, amados irmãos, importantíssimo. E nós falamos sobre a importância de nós vivermos essa realidade, não é verdade? Se nós damos importância hoje, vendo como as coisas são nos tempos finais, irmãos, nós podemos entrar no caminho indicado por Deus. E nessa noite, nós vamos falar disso. O Senhor já sabia todas as coisas que iriam acontecer. E deixou na palavra o caminho que nós devemos seguir. Para nós sermos salvos, para nós nos tornarmos vencedores. Amém? Isso nós vamos ver a partir dessa noite. Jesus é o Senhor. Creio que agora nós podemos fazer pequenos grupos e ter comunhão. Depois nós vamos dar um tempo ainda para compartilhar aqui na frente.